dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz, que vem da parte do nosso Deus, nosso Pai de amor, e chega aos nossos corações através de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, Mestre, Guia, possa nos trazer o poder que nós necessitamos para continuar crescendo no conhecimento e na graça. Amados, hoje, sexta-feira, nós chegamos aqui ao último dia da nossa lição. Vamos então meditar, refletir nas últimas duas perguntas desta lição aqui do livro de Romanos, a lição 23, que o título é Agindo em Favor do Irmão. Então, estamos falando de testemunho. Paulo está nos ensinando aqui, no capítulo 14 de Romanos, a nossa responsabilidade com o nosso testemunho para com os nossos irmãos. Ontem, na quinta-feira, nós vimos claramente, quando lemos lá no capítulo 14, versículo 11 e 12, quando Paulo cita, a palavra do Senhor, quando o próprio Senhor diz, porque jurei por mim mesmo, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus, foi o que Paulo disse, citando o que o Senhor já tinha dito. Então, nós não devemos julgar o nosso irmão, porque nós mesmos seremos julgados, Nós não estamos na condição de juiz, mas na condição de réus ou de acusados, Que, se estivermos em Cristo, seremos absolvidos, Se nós confiarmos nossa vida a Cristo para que Ele nos guie, a absolvição é garantida, Então, Paulo está falando aqui para que a gente não perca tempo julgando ninguém, porque essa não é a nossa função. Deus não nos deu essa função, nem nos deu essa missão. E na pergunta seguinte, a pergunta 10, quando nós lemos o que Paulo disse no versículo 13, diz que nós devemos deixar de julgar uns aos outros, Ao invés de a gente perder tempo julgando os nossos irmãos, deveríamos fazer um propósito de não colocar pedra de tropeço na vida destes irmãos, ou qualquer tipo de obstáculo para que o irmão possa tropeçar, se atrasar, se prejudicar, se ferir, espiritualmente, nessa jornada que todo mundo tem que crescer como um edifício bem ajustado, cuja cabeça é Cristo, Pois bem, e hoje, dando prosseguimento, na 11ª pergunta, temos aqui o seguinte questionamento: que orientação é dada para lidar com as convicções pessoais, Então, Paulo vai tratar aqui agora, como ele já tem tratado, Nós já vimos aqui 2 ou 3 perguntas, quando Paulo trata das convicções pessoais. É aquela que eu tenho, que eu não estou considerando o que está escrito, o que está lá escrito, convicções pessoais minhas, Paulo está sempre preocupado em como os judeus faziam, Iam além do que estava escrito, criavam leis e regras que acabavam conflitando com a verdadeira palavra de Deus, como Deus tinha pedido que fizesse. Paulo diz assim no versículo 14, como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se alguém considera para si mesmo que aquele alimento é impuro, então é impuro para ele, O que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, olha, eu sou esse alguém, Ele diz bem claro, como alguém que está no Senhor Jesus, assim eu falo, eu sou esse alguém que está no Senhor Jesus. Então eu tenho plena convicção
de que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Aí é o seguinte, esse texto, quando Paulo diz que nenhum alimento é por si mesmo impuro, Paulo está dizendo, por exemplo, que a carne de porco, um animal considerado impuro por Deus, lá no Antigo Testamento, Paulo está dizendo que esse alimento passou a ser limpo? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque para o judeu, a carne de porco não é considerada alimento. É um animal que o Senhor considerou, e Paulo, como um bom judeu, né? O Senhor não considerou a carne de porco como alimento, o sangue como alimento, né? E qualquer outra coisa. Então, o que Paulo diz aqui, olha, eu tenho certeza que nenhum alimento é impuro, é possível. Então, aquilo que Paulo está dizendo, alimento, é aquilo que já foi considerado alimento e purificado por Deus. Alimento é o que é puro, né? Então, por que nós precisamos considerar esse verso assim? Para que a gente não mude princípios. Se tivesse havido aqui alguma mudança de princípio, Paulo citaria, ele era obrigado a citar a mudança. Paulo não está tratando de mudança de princípio. E todo teólogo, ele precisa ser intelectualmente honesto para com o que está escrito, com a letra morta, para que ele não coloque Deus numa situação de contradição. Não há nenhum verso no Novo Testamento, nem dito por Cristo, e nem por nenhum dos apóstolos, que aquela lei, né, que aquela lei específica, as leis que foram dadas, as leis civis, as leis de saúde, né, uma série de leis, né, tenha caducado. Não. Algumas leis encontrou seu cumprimento, se cumpriu profeticamente, se cumpriu tipologicamente. Vou dar exemplo de leis que se cumpriram tipologicamente. A lei que mandava matar todo dia, de 9 da manhã e 3 da tarde, um cordeiro, chamado de o sacrifício contínuo, ou simplesmente o contínuo. Essa lei, ela se cumpre em Cristo, não é necessário continuar fazendo depois disso. Simples assim. Mas onde é que está a tipologia no Novo Testamento ou em Cristo de que o alimento, o porco passou a ser limpo? Ou qualquer outro animal, estou usando aqui o porco como que é um dos principais garis, né, da terra até hoje. Então, tem muita gente que quando o Senhor diz assim, olha, isso aqui será imundo, viu? Nas vossas gerações, os vossos filhos, nas vossas gerações, não comam isso aqui é impuro, vocês só vão comer isso e isso. Para que a palavra do Senhor, para que este mandamento seja revogado, ele tem que se cumprir num tipo. Por que tem que se cumprir somente num tipo? Porque Deus não volta atrás. Existem princípios imutáveis. Inclusive, o caráter de Deus está muito bem caracterizado. Isaías 48. A palavra do Senhor dura para sempre. Vem verão, cai a árvore, né? Diz lá, né? Cai a flor e se renova o fruto, mas a palavra, ou seja, vem estação, vem ano, vai ano, a palavra de Deus permanece. No livro de Malaquias 3,6 diz, eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. O próprio Cristo diz lá em Mateus 5, 17, 18, eu não vim abrogar, anular lei nenhuma. Eu vim cumprir a lei. Olha que coisa linda. Cumprir em que sentido? No sentido profético, ele veio cumprir as leis cerimoniais, as leis ligadas ao sacerdócio levítico, que é cancelado, né? E aí o livro de Hebreus explica isso no capítulo 7. O livro de Hebreus, no capítulo 7, versículo 18, é o único lugar da Bíblia que diz que lei foi revogada. Que lei foi revogada? A lei que regia todo o sacerdócio levítico, que foi tomado dele e entregue a Cristo, que era da tribo de Judá. Mudando-se o sacerdócio, muda também a lei. É o que está dizendo ali. Somente isso. Não está falando de lei relacionada ao alimento, lei civil, essas coisas não. Os princípios continuam.
E no livro de Tiago 1,17 diz que toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto do Pai, né? De Deus o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, esses princípios, para todo aquele que examina as Escrituras Sagradas, precisa entender. Então, aquele que diz que Deus mudou, né? Agora pode comer carne de porco, está equivocado, porque Paulo está dizendo aqui, ó, Paulo, em lugar nenhum da Bíblia, se considera carne de porco como alimento. Em lugar nenhum. Então, quando Paulo diz nenhum alimento, ele não está falando de carne de porco, porque não é alimento. Então, o homem honesto que lê as Escrituras precisa entender isso. Agora, aqueles que têm, né, que são dados ao apetite, né, porque tem muita gente aí que diz que é crente, mas é como tem os escravos aí das drogas lícitas e ilícitas, né, e eles ficam dando desculpa para não parar de usar aquilo outro, né, ficam dando desculpas, e aí tem muita gente que é desonesto intelectualmente, de propósito, para tentar justificar os seus prazeres e, obviamente, transgredindo a lei de Deus. Continuando, meus amados, vamos agora para a última pergunta da nossa lição, a pergunta 12, que nos traz aqui mais um questionamento importante. Que responsabilidade o cristão tem em relação às mínimas coisas no que diz respeito ao seu irmão? Veja aqui que Paulo vai complementar o que nós acabamos de dizer, quando quando diz que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para aquele, individualmente, aquele que considera, né? Imagine que na Escritura Sagrada a carne de boi é uma carne limpa, a carne bovina é uma carne limpa na Escritura Sagrada. Mas eu considero que tem gente que é assim, tem gente que não pode sentir o cheiro da carne de boi que tem vontade de vomitar. Então, ele considere para ele. É o que Paulo está dizendo. Será que é isso mesmo? Vamos perguntar, vamos ver aqui, nessa pergunta aqui, que é o complemento do texto anterior. No versículo agora 15, 16, diz assim: ó, se o seu irmão se entristecer devido ao que você come, você já não está agindo por amor para com esse irmão aí, né? Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Veja bem, ó, o que Paulo está dizendo aqui. Imagine que para muita gente, você ir num churrasco de judeu, por exemplo, onde só tinha carnes limpas. Ali num churrasco de um judeu, vai ter o quê? Carne de boi, carne de cordeiro, né? Ovelha, caprino, né? Ovino. Pode ter aves limpas, como a galinha, como o peru, né? Vai ter isso aí no churrasco. Mas aí, para muita gente religiosa, pode entender o seguinte: olha, está escrito nas Escrituras que esses homens são dados a muito vinho e a muita carne, ou seja, são glutões. São dados aos prazeres da carne, comem mais do que o suficiente, são gulosos, né? Então a Bíblia vai sempre ser contra os excessos que fazem com que eles fortaleçam a carne, fortalecendo a carne e atendendo os prazeres da carne. Toda vez que eu fortaleço a carne, eu enfraqueço o espírito. Isso é uma regra clara, né? Uma regra que Paulo já explorou aqui demais, no capítulo 7 de Romanos, capítulo 8, capítulo 9, ele explorou demais isso. Isso é uma antítese. Carne forte, espírito fraco, né? Espírito forte e carne fraca. Isso é muito claro, né? E aí a pessoa lê esse verso, né? Um texto isolado, falando que a carne, o texto está falando de a carne em excesso, a glutonaria. Aí as pessoas pensam, vixe, comer carne, né? Fazer um churrasco com muita carne, embora dividido com muita gente, fica um pouquinho para cada um só, mas já está errado. Tem gente que pode entender isso. Tem gente que acha que é pecado participar de um churrasco, e até um local onde tem um churrasco é errado. Ora, se fosse errado, o lugar mais pecador do planeta era o santuário, que era o lugar mais santo da terra. Ali, todos os dias eram mortos dezenas de animais.
direto naquele altar de sacrifício, era uma grande churrasqueira, era queimando direto o dia inteiro o animal. Né? E quem tocasse naquela carne ali, a Bíblia diz que era santíssimo. Olha só. Então, tem gente que tem esse pensamento. É o que Paulo está dizendo aqui. Não é? Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Preocupado com o testemunho do fraco. No contexto, é o fraco que só come legume, né? Ainda está aqui. Paulo está preocupado com aquela pessoa fraca que só come legume. Para não escandalizar ele, Paulo está dizendo assim, se você vai no churrasco e esse irmão entende que ali é um escândalo, não vá. Não coma carne na frente dele. Né? Nem coma para que ele saiba. Se quer comer, coma escondido, mas na frente dele, para o escandalizar, por amor a ele, você não faça. Olha o que Paulo está dizendo. Nós temos que amar tanto os nossos irmãos, que aqueles irmãos ali que escandalizam com tudo, porque tem irmãos que são, né, escandalizam com tudo. Então, por amor a esses irmãos fracos na fé, né, muitas vezes fraco porque é muito religioso, é religioso demais, espiritual zero, né? Então, por amor a esses irmãos que estão no nosso meio, é o que Paulo está dizendo aqui. Paulo não está entrando no mérito de cancelar a lei de saúde que foi dito lá atrás, não. Paulo não entrou nesse mérito. Paulo está preocupado com o fraco na fé, que se escandaliza até com as coisas mínimas. Paulo mesmo vai dizer no contexto aqui que o reino dos céus não é de comida nem de bebida, mas ele está usando a comida e a bebida apenas como exemplo para nós analisarmos o nosso testemunho, a nossa responsabilidade para com o bom testemunho, pensando sempre no fraco, que é o que ele está falando aqui. Desde o versículo 1, versículo 2, ele está preocupado. Né? Essa é a verdadeira mensagem contextual, a gente não pode fugir do contexto. Eu estou sempre relembrando aqui os versos anteriores para que ninguém isole o verso. O problema de isolar o verso é criar uma nova doutrina, contradizendo os princípios bíblicos e fazendo Deus um Deus contraditório, arrancando a onisciência de Deus, ou chamando Deus de mentiroso, né? Porque ele diz, eu não mudo, o que eu digo é para sempre, e aí o sujeito vai dizer, não, Deus muda sim, porque o sujeito mudou, sem estar escrito com clareza o que ele está dizendo lá, está entendendo errado, está esquecendo da cultura, da linguagem, das forças de expressões que estão em abundância em toda a Bíblia. E aí tem esse problema aí, cometido por muitos pseudo-teólogos, né, que desconsideram essas bases de interpretação da Escritura Sagrada. E aí ficam colocando seu próprio pensamento, sempre porque ele está preso ao prazer da carne, adulterando a Escritura Sagrada. Cada um lê a Bíblia como quer, a partir do momento em que ele está escravizado aos prazeres da sua carne. Por isso que a Bíblia diz que, como Paulo diz aqui no livro de Romanos, é por causa da cobiça deles que eles se fazem de doido para não querer entender o que as Escrituras estão dizendo, para não obedecer o que Deus quer que eles obedeçam, né? Então, Paulo deixa claro aqui que se o seu irmão, né, está se escandalizando porque você está comendo, bebendo, vestindo, andando, falando qualquer coisa, então você se policie. Se policie. Se é por causa da comida, não destrua seu irmão por causa da comida. Pode comer aquilo. Coma outra coisa. Né? Se o irmão está se escandalizando por causa daquilo, não faça isso. Né? Hoje, por exemplo, nos nossos dias, isso não era um problema, não é um problema muito grande, como era um problema lá na cultura do tempo de Paulo. Né? Paulo está convivendo aqui com uma igreja lá em Roma, uma igreja que era mista, né, vindo de religiosos que se converteram ao cristianismo, que estava vindo do judaísmo, e pessoas que vinham do mundo, né, de tudo que é parte do mundo, que estavam com todo tipo de cultura, né, cultura que pode comer tudo, cultura que não pode comer nada, estava chegando para dentro da igreja, né? E aí os judeus que já tinham toda essa estrutura, né? De comer carne, por exemplo, comer as carnes limpas, né? Os judeus tinham isso, estava muito claro para eles, não tinha problema algum. E aí, imagine chegando alguém do Oriente,
com posicionamentos, por exemplo, budistas, né, hinduístas, que em alguns casos já ensinavam, né, desde aquele tempo, não matar animal nenhum para não ter problema de atingir ali a questão do karma, a questão do nirvana, né? Então essas questões, as doutrinas, as doutrinações dessas religiões mais radicais, tinha tudo isso. Então já imaginou você receber dentro da igreja um irmão aí que era gentil, vindo com essas ideias? Agora a gente vai escandalizar esse irmão? Ele está chegando, tenha calma, ensine para ele tudo primeiro. Não é? É isso que Paulo está dizendo aqui, o cuidado que nós devemos ter hoje. Da mesma forma hoje, sem nem falar em comida, vamos falar de outros assuntos. O irmão que está chegando para a igreja, como é que ele vai ser recebido? Com os seus equívocos e com as suas expectativas. Nós temos que ter todo cuidado. Aqueles que estão firmes na fé, o que é forte na fé, como diz Paulo, tem que cuidar daquele que é fraco na fé.